professora Maria Tereza e acompanho você em Bioquímica Aplicada à Saúde. Na aula de hoje, convido você a entender um pouco mais sobre como funciona uma lipoproteína extremamente importante para o nosso organismo. Vamos lá? No nosso organismo, nós temos uma lipoproteína extremamente importante, que é o colesterol. Por isso, na aula de hoje, nós vamos estudar mais sobre lipoproteínas, síntese e transporte de colesterol no nosso organismo. Vamos lá? Quando falamos da estrutura e síntese do colesterol, é importante a gente compreender a sua molécula. O colesterol ele vai ser composto por 4 anéis de carbonos, conforme mostra a figura, né? São anéis que estão interligados um com o outro, desta forma formando um núcleo esteroide. Ele vai possuir uma cauda hidrocarbonada e o colesterol é uma das principais moléculas de lipídio do nosso organismo. Outra característica muito importante do colesterol é que ele é considerado uma substância anfipática. E aí, quando falamos de substância anfipática, é aquela substância que possui tanto uma extremidade hidrofílica, considerada polar, quanto uma extremidade hidrofóbica, que é considerada apolar. Essa característica da molécula ser anfipática é muito importante, porque o colesterol ele faz parte da membrana celular. Como ele tem uma parte que ele interage com substâncias hidrofílicas, com substâncias ali solúveis em água, e uma parte que vai conseguir se relacionar com substâncias que não são solúveis em água, que são hidrofóbicas, isso vai garantir uma funcionalidade para esse tipo de molécula extremamente importante para o seu papel biológico que ele desenvolve ali no organismo. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essas características. Essa característica, então, dele ser anfipático, ele vai permitir uma interação com diferentes componentes da membrana celular, né? E o colesterol, ele vai ser fundamental para a estrutura de membrana plasmática, proporcionando estabilidade e fluidez, justamente por sua característica molecular. E nós vamos ver agora que o nosso organismo ele consegue obter o colesterol da forma exógena e da forma endógena. Costumeiramente, nós associamos um maior consumo de alimentos ricos em lipídios com a obtenção de grandes quantidades de colesterol. Porém, nós temos duas formas diferentes de obter o colesterol para o nosso organismo. Nós temos a forma exógena, que é através da alimentação, e a forma endógena, quando o nosso próprio corpo vai produzir essa molécula. E a maior proporção de colesterol que temos no nosso organismo é da forma endógena, é o nosso próprio corpo que produz. Então, vamos também observar como que acontece cada uma dessas vias. Quando eu falo da via exógena, aquela via que o colesterol vem até o meu organismo através de uma alimentação, eu preciso ter um consumo dietético. Eu vou estar me alimentando ali de alimentos que são ricos em lipídios, ricos em colesterol, onde normalmente são alimentos ali de origem animal, como carnes, ovos e laticínios. Então, consumindo esse alimento, vai acontecer uma etapa de emulsificação, onde no intestino delgado a presença de sais biliares vão emulsificar essa gordura para facilitar a digestão da mesma. Após a emulsificação, eu vou ter algumas enzimas digestivas que vão fazer a hidrólise desse meu lipídio, né, desse meu colesterol. E aí, as enzimas que eu tenho como destaque são as colesterol esterase, que vão quebrar os grupos ésteres que tem ali no colesterol, liberando, então, os ácidos graxos, que aí o meu organismo consegue aproveitar, consegue, né, absorver esses tipos de moléculas, tanto o colesterol livre quanto os ácidos graxos. Depois que aconteceu essa hidrólise, a etapa seguinte vai ser a etapa de absorção. Então, esse colesterol livre, essas moléculas que estão ali em menores quantidades, em menores tamanhos, que sofreram hidrólise, elas vão passar ali por uma absorção celular.
das células intestinais, dos meus enterócitos. Então, vão conseguir absorver esses ácidos graxos e colesterol livre com a ajuda também de proteínas transportadoras, proteínas como a NPC1L1, que vai facilitar, então, a entrada dessas moléculas para dentro ali do meu intestino, né, para dentro das minhas células intestinais. Já dentro das minhas células, né, dentro dos meus enterócitos, a gente vai ter uma outra reação de transformação desses meus ácidos graxos, que são conhecidas como a reesterificação. Ou seja, aquela minha estrutura que ela foi partida, que ela foi quebrada, a gente vai ter ali novamente a formação ali de uma estrutura, de uma esterificação. E aí eu vou formar o que chamamos de ésteres de colesterol. Aqui, aquela minha molécula que já era mais solúvel, ela voltou a ficar de uma forma menos solúvel no organismo, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai passar por uma etapa que nós chamamos de transporte nos quilomicrons. Então, esse colesterol e esse triacilglicerídeo que foram incorporados, né, ali dentro das minhas células intestinais, eles vão ser incorporados em partículas que a gente chama de quilomicrons. Esses quilomicrons, eles são liberados na linfa e eles vão ajudar justamente a circulação dessas moléculas ali de ácidos graxos na minha corrente sanguínea. Então, é eles que vão estar transportando esse meu colesterol, esse meu triacilglicerídeo que foi absorvido ali na minha dieta. Dessa forma, quando a gente tem a junção, né, a formação, então, desses quilomicrons com as minhas moléculas de gordura, esses quilomicrons, eles vão transportar o colesterol para o tecido periférico e para o fígado. Para quê? Para que esse colesterol, né, esse tipo de gordura, seja armazenado, seja ou metabolizado para algum funcionamento que o meu organismo precisa no momento. Então, depois que esses quilomicrons vão transportar as minhas moléculas de colesterol, o que vai acontecer? Ou eles vão ser armazenados no fígado, podem ser utilizados na síntese de ácidos biliares ou vão ser excretados pela bile. Isso vão ser de acordo com a necessidade do meu organismo. E aí, qual que é a importância, né, dessa minha obtenção do colesterol pela via exógena, por essa minha via através da alimentação? A obtenção desse tipo de colesterol, ele vai auxiliar, vai complementar a obtenção da via endógena, daquela via que meu corpo vai produzir o colesterol. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o excesso de alimentos ricos realmente em lipídios pode influenciar nesse equilíbrio do meu colesterol exógeno com o meu colesterol endógeno. Então, nós vamos ter ali mecanismos que o meu organismo tenta regular, então, a quantidade desse colesterol presente no corpo. Vamos ver? Então, nós vamos ter a regulação desse colesterol, né? Pela captação do colesterol exógeno, ele vai regular negativamente a síntese do colesterol endógeno. Por quê? Porque o meu organismo ele já vai ter recebido ali uma fonte de colesterol. E então ele começa a frear a produção da minha síntese endógena, né? A síntese que o meu próprio corpo faz desse colesterol. E aí a gente vai ter enzimas de inibição, como a HMG-CoA redutase, que vai, né, ser ali uma chave na produção do colesterol pelo fígado. Então, essa enzima vai falar, olha, já temos colesterol aqui suficiente, então vamos parar a produção endógena, certo? E aí, depois, né, que nós, através da obtenção do colesterol da via exógena, ela vai regular a via endógena, mas a via endógena ainda é a maior fonte de colesterol que o nosso organismo tem. Ela vai ser responsável por cerca de 80% da produção, né, principalmente no fígado, onde a gente vai conseguir metabolizar esse colesterol, mas ela também pode acontecer no intestino. E ele vai ser um processo essencial para a produção do colesterol, e ele usa, né, para a produção, o nosso fígado vai usar para a produção dessa molécula de colesterol, estrutura das membranas celulares, e vai servir como precursor de hormônios esteroides, ácidos biliares e vitamina D. Então, o corpo precisa dessa molécula e precisa produzir para que a gente consiga produzir outros tipos de substâncias que são dependentes ali da minha molécula de colesterol. E essas substâncias são os hormônios esteroides, ácidos biliares e, inclusive, a vitamina D. E aí, essa síntese endógena ela vai acontecer no citosol das minhas células e no retículo endoplasmático, então, normalmente das minhas células hepáticas. E elas vão ser mediadas por diversas enzimas e a via que produz esse colesterol é conhecida como via do mevalonato, onde ele vai justamente pegar a acetil-CoA e converter no colesterol em diversas etapas, que também vamos entender rapidamente como são essas etapas. Então, a primeira etapa para a síntese endógena do meu colesterol, nós temos então a formação do mevalonato, onde duas moléculas de acetil-CoA vão se condensar para formar acetoacetil-CoA. Então, eu vou ter a junção ali de duas moléculas para formar um produto intermediário. E aí, uma outra terceira molécula vai ser adicionada, formando HMG-CoA.
E aí essa molécula vai sofrer a ação de uma enzima e vai ser convertida finalmente na molécula, né, de mevalonato. E aí a gente vai passar por diversas transformações dessa molécula, onde a gente vai ter a produção do isopenil pirofosfato através dessa molécula de molevolato. Esse isopenil pirofosfato vai ser modificado até chegar na estrutura de esqualeno. Esse esqualeno ele vai sofrer um processo de ciclização, onde a gente vai formar uma outra molécula, que é intermediária do meu colesterol, que é o lanosterol, e esse sim, né, vai ser o meu precursor direto do colesterol. Então, eu quero que vocês observem que desde lá do malevolato, a gente vai ter transformações, processos de fosforilação, de hidrólise, em que eu vou transformar essas moléculas até chegar nesse meu precursor, que é o lanosterol, e aí depois ele vai sofrer uma conversão enzimática também, né? Temos diversas enzimas nesse processo, e vai ser convertido em colesterol. Então, vamos passar por diversas etapas do processo para que o colesterol, né, seja produzido pelo nosso organismo. E depois esse colesterol vai ser aplicado ali em diversos outros tipos de moléculas, como hormônios, vitamina D e sais biliares. Também vai acontecer uma regulação, né, do quanto o meu organismo pode produzir desse colesterol e como ele vai produzir. Então, eu tenho um controle que a gente fala, né, que é o controle por feedback negativo. Quando a gente fala que nosso organismo tem um controle por feedback negativo, normalmente a gente está associando ali a uma alta produção de uma substância e essa alta produção da substância, que nesse caso é o colesterol, né, ou produção, ou o consumo, né, de alimentos ali que tem altas porcentagens de colesterol. Então, o meu organismo vai entender que eu já tenho uma quantidade daquela molécula suficiente e que eu posso parar de produzir. Por isso, eu vou ter um feedback negativo. Nós também vamos ter regulação ali através de outros hormônios que fazem parte também para contribuir para uma menor produção desse colesterol pela via endógena. Então, os hormônios que a gente pode ter são, contribuindo, né, para que essa regulação da produção desse colesterol, é a insulina e o hormônio tireoidiano. Então, eles vão estimular ali também, em alguns casos, o aumento da síntese, né? Ou também eles podem estar ali freando o que está acontecendo. E o glucagon e o corticosteroides, eles vão inibir as enzimas que fazem parte ali da produção desse hormônio, desse colesterol, desculpa. Então, a gente tem essas influências hormonais, tanto estimulando, né, a produção de enzimas para aumentar a síntese, quando eles estão presentes, ou também inibindo algumas enzimas que são fundamentais para a produção, né, do colesterol. E aí, quando a gente fala do colesterol de forma endógena, nós temos ali uma importância clínica muito grande do colesterol, né, porque ele vai contribuir para diversos níveis elevados de colesterol no sangue, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. E aí a gente pode utilizar drogas como estatina, que vão contribuir ali para que esse colesterol ali, principalmente o LDL, que é o considerado colesterol ruim, ele tem uma produção menor ali, para que a gente consiga controlar, né, os índices desse colesterol na corrente sanguínea. E aí, para finalizar, só para entender melhor como que funciona cada tipo de lipoproteína, né, nós temos o LDL, que é considerado colesterol ruim, porque ele vai se acumular nas paredes das artérias, formando as famosas placas de ateroma, né, e vai tanto estreitar quanto endurecer essas paredes, levando a aterosclerose, que pode levar a um infarto agudo no miocárdio e acidente vascular cerebral. Nós temos o HDL, que é o colesterol bom, e ele é conhecido justamente por ser bom porque ele vai remover o LDL das artérias. Então, ele vai transportar ali esse colesterol para ser metabolizado e eliminado pelo corpo, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Quando a gente fala do colesterol VLDL, dessa lipoproteína, né, de muito baixa intensidade, ele é um tipo de proteína que vai transportar o triglicérides no sangue. E ele também é relacionado com a formação ali de um acúmulo de gordura, dessa placa de ateroma ali nas nossas artérias, né, causando também doenças cardíacas. E aí, o triacilglicerol, ele não é um colesterol tecnicamente, mas quando a gente está ali em exames bioquímicos, para detectar a presença, né, os níveis de gordura no sangue, a gente sempre vai incluir também os triacilgliceróis como um indicativo de saúde, de um excesso de consumo de alimentos gordurosos ou que o meu corpo não está metabolizando corretamente essa gordura. Então, ambas as moléculas ali são importantes para uma qualidade de vida saudável.